Bom dia, Montreal, boa tarde, Brasil. Hoje mais uma live aqui. Hoje a gente tem o testemunho de uma família representada aí pela Amanda, que é quem vai nos contar um pouquinho sobre essa caminhada dela e da família dela até o Canadá. Então a gente vai falar desde o planejamento, né, desde o momento em que eles se planejaram para chegar até aqui e como a vida tem sido na realidade, né? Então vamos esperar a Amanda entrar e ela vem trazer para a gente um pouquinho dessa experiência. Expectativa versus realidade, planejamento versus execução. Então ela que é mãe de família, ela que é esposa, estudante, trabalhadora, vamos ver como é que ela está superando esse desafio, né, uma nova cidade, um novo país, novos idiomas e tudo mais. Então, assim que a Amanda entrar, eu vou chamar ela aqui. Enquanto isso, o pessoal está entrando. Bom, obrigado aí a Loren, Flá. Obrigado, pessoal, pela participação. Julio, Carla. Muito obrigado a todos aí pela participação de sempre. Raquelzinha, fiquem à vontade em mandar perguntas para ela, tá? Ou para mim, enfim, fiquem à vontade. Esse espaço aqui é totalmente aberto aí para a gente poder trazer conteúdo que seja pertinente aí para vocês. O Gabriel entrou. Cadê a patroa, Gabriel? Tô esperando ela se conectar aqui, ó, pra gente poder começar o nosso bate-papo, onde ela vai contar aqui tudo pra gente, desde o planejamento até a vida, o dia a dia de vocês aqui na cidade. Tá bom? Bom, falando um pouquinho, Vinicião, tudo bem? Vinicião, abraço, meu caro. A Amanda tá lá. Ah, a Amanda chegou. Vamos lá. Meu vídeo tá chamando a conectar, tá conectando. Olá, Ah, Amanda, tudo bom? tudo bem, André? Tudo jóia, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Mulher, muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado pela participação. É sempre bom poder contar aí com essas experiências, né? Faz a diferença. Você já esteve lá do outro lado, não faz muito tempo, né? Então, eu acho Verdade. que esse tipo de conteúdo ajuda bastante as pessoas que estão nesse planejamento, que estão idealizando esse sonho, né? E é uma forma de acabar materializando, ainda mais nesse momento de crise que a gente vive aí, dessa loucura de vida, né? Então, acho interessante. Muito obrigado aí pela participação, pelo seu Obrigada tempo. pelo convite. Vamos lá, então, vamos começar um pouquinho. Quem é a Amanda? Fala um pouquinho pra gente, né? Da onde você veio, quem você é, para a gente conhecer um pouquinho. Depois a gente vai falar sobre o seu planejamento na imigração e essa execução. Então, acho que o legal é mostrar esse paralelo entre o que foi planejado versus a realidade, né? Versus o dia a dia. E aí a gente vai trazendo um pouquinho aí desse pró e contra, do que você faria diferente ou não. Mas, primeiramente, comece aí se apresentando para a gente, por favor. Tá ótimo. Eu sou a Amanda. Eu sou nascida no Rio de Janeiro, porém morei a maior parte da minha vida em Curitiba. Me casei lá em Curitiba e a vontade de vir para o Canadá começou quando eu namorava o meu marido e ele foi fazer um intercâmbio na Nova Zelândia. Até então nem passava pela minha cabeça. Eu estudava, me formei em jornalismo, trabalhava, nem passava na minha cabeça. Eu gostava de viajar, mas não era algo que eu queria muito. Quando ele viveu essa experiência na Nova Zelândia, eu pensei assim, nossa, que legal! E aí eu fui visitá-lo no final do intercâmbio, a gente passou 20 dias passeando pela Nova Zelândia, eu me apaixonei pela cidade. Aí falei pro Gabriel assim, eu queria morar aqui em Queenstown. Dele, mas Queenstown é tão pequenininho, você não vai se acostumar. Eu, mas a cidade é linda, tal. Passou, a gente era namorados ainda, daí ele foi me pedir em casamento, aí os planos foram mudando, assim, né? Eu casei, daí eu casei tarde, eu casei com 32 anos, então o relógio biológico já estava batendo na porta, né? Então eu falei assim, não, tem que ter filho, queria ter filho, né? Então, um ano depois do casamento, eu tive filho. Eu engravidei, na verdade, né? Foram quase 2 anos depois que eu tive filho. E aí, quando o Davi nasceu, a gente viajava muito, todos os anos a gente ia para os Estados Unidos, eu era encantada por lá. Mas aí, quando o Davi nasceu, foi algo que eu pensei assim, poxa vida,
eu quero proporcionar algo melhor para o meu filho. Eu quero viver a experiência, porque desde então a minha vontade de morar fora, de ter essa experiência era grande, mas aí os planos foram mudando, mas ela continuou ali, quietinha. Quando o Davi nasceu, eu falei, nossa, agora é a hora. Como é que eu vou criar meu filho aqui? Né? A segurança do Brasil do jeito que estava, a educação, que para você dar uma educação de qualidade, você tem que desembolsar um valor muito grande. Então, eu falei assim, bom, vamos começar a pensar. Aí a gente pensou várias opções. O Gabriel tem a cidadania, né? Tá tirando agora a cidadania italiana. Naquela época a gente também já estava na fila da cidadania. A gente pensou Europa e tal. E eu queria muito a Nova Zelândia. E aí o Gabriel não é muito longe. Como é que os nossos pais vão viajar e para eu trabalhar? Porque ele tem uma empresa, né? O fuso é completamente diferente. Ele foi tirando da minha cabeça a Nova Zelândia. E aí ele mesmo falou o Canadá. Ele falou assim, que tal o Canadá? Aí eu, mas eu quero Estados Unidos. Daí ele falou assim, mas Estados Unidos é impossível. Tu tem $500 mil para investir lá sem saber onde vai ser? Falei assim, não tem. Ele falou assim, então tira Estados Unidos da cabeça, porque não dá. Não dá. Não dá. Daí eu falei, então tá. Daí ele começou a pesquisar o Canadá. Foi o Gabriel. E a gente começou a pesquisar várias províncias, várias coisas, até que uma amiga minha, que trabalhou comigo, estava aqui em Montreal. Aí, na mesma hora que eu vi, eu já mandei mensagem para ela, perguntei como que foi e tal. Ela me explicou, na maior paciência do mundo. Ela não é paciente, não. Não, nem um pouco. Renata, um beijo, Renata. Um beijo, amiga! Aí eu conversei com ela e ela me indicou a New Way, que na época era Planet, né? E virou New Way. Então tem 3 anos isso. 3 anos, exatamente. Na época era Planet, e aí eu conversei, aí eu falei contigo, marquei um horário contigo, a gente ficou 1 hora no Skype, planejando, vendo em que tipo de perfil eu me enquadrava e tal. E uma coisa que pegou bastante era a minha idade, né? Então eu não tinha mais, eu perdia muito ponto no Express Entry. Então era coisa assim que não dava, vamos começar a pensar em outro plano. E daí na nossa conversa você sugeriu o Aí a gente começou a pesquisar mais sobre o PEC Estudo e tal. Só que na época eu não tinha dinheiro para vir, né? Porque tinha que ter um investimento muito alto. A gente não tinha esse dinheiro. A gente tinha acabado de comprar apartamento. Então, todas as nossas economias foram no apartamento. Então, a gente começou a planejar aí, 3 anos atrás. Eu falei assim, não, então agora vamos colocar isso no papel. Daí como foi? A gente desligou o Skype, aí olhou um para o outro e falou, e agora? Vamos vender o apartamento? Foi mais ou menos isso. Aí o Gabriel, que ele é o mais centrado, eu sou mais na emoção, o Gabriel é mais a razão. Eu pensei mesmo, não, vamos vender o apartamento que a gente já vai. Aí ele, não, Amanda, não é assim. Não é assim. Você não tem francês, você escolheu uma província francófona. Não dá, vamos sentar, vamos pensar e vamos planejar. Aí eu, ok. Então vamos. Daí a gente passou aquela noite conversando, né? Tipo, vira a noite, batendo papo na cama, põe o Davi para dormir, fica falando, sonhando. E a gente planejou os investimentos, como que a gente ia fazer, como que eu ia estudar. Então, assim, como estava muito distante, eu saberia que esse planejamento não era para 1 ano nem 2, e realmente era em média 3 anos, para a gente conseguir juntar toda a grana necessária e tal. Eu esperei para começar a fazer o francês. Entendi. Então, vocês me mandaram umas opções de college para ver o que mais se enquadrava comigo e tal. E desde o início eu escolhi estética. Aí eu não vou fazer estética. Até porque eu sou formada em jornalismo, mas eu trabalhei pouco tempo como jornalista. Eu trabalhei 3 anos na TV, lá em Curitiba. E depois, como eu não tinha um QI, né, muito bom em Curitiba, eu acabei... Aí a gente ganhava pouco, eu era contrato, não era, sabe?
Então, eu fui para a área bancária. Tinha uma amiga minha que trabalhava no Banco Votorantim, que falou assim, Amanda, estão precisando de assistente. Eu falei assim, então paga bem? Paga, muito bom, os benefícios são ótimos. Então eu vou. Aí saí da TV, fui para a BV Financeira. Fiquei trabalhando lá, financiava veículo e tal, aí veio a proposta do Santander. Eu trabalhei 7 anos no Santander, então a minha vida é toda a vida bancária, né? Então, aí eu lá no Santander comecei a juntar bastante dinheiro, então no banco tem PLR, então eu juntava PLR. A gente também viveu, sabe, André? A gente tinha o nosso Não plano, parou. mas a gente também não deixava de viajar, sabe? Então a gente viajava, separava o dinheirinho para viagem, separava o dinheirinho para vir para cá. Mas é uma coisa, é isso que eu falo. As pessoas perguntam qual é o momento de sentar para fazer uma avaliação inicial, qual é o momento de você parar para poder definir essa questão do seu plano. As pessoas acham que é quando elas estão prontas para vir para cá e eu justamente digo totalmente ao contrário. Se você tem o sonho de vir para cá, o momento é agora. Pouco importa se tem pandemia, se não tem, pouco importa. Para que a gente possa planejar para que vocês possam, né, fazer o que a Amanda e a família dela fez. Tá, beleza. A gente vai vender o apartamento, não vai, a gente vai juntar com outras de outra forma, como é que a gente vai estar fazendo, como a gente vai se estruturar. Então, esse é o mais importante, é saber onde a gente precisa chegar e aí começar a executar o plano já lá desde o Brasil. Então, é importante. Se você tem o sonho de sair, tente, né, marque logo um bate-papo para que a gente possa entender qual é o seu caminho. Às vezes o caminho, por exemplo, se a Amanda não tivesse a penalidade da idade, talvez o caminho não fosse juntar dinheiro para aplicar o college, fosse estudar o IELTS para aplicar o Ex-Present, por exemplo, ou outros programas, enfim. Então é importante, né, ter essa noção de que caminho você precisa seguir. Então, Sim, o planejamento foi super importante, até para a gente identificar o nosso perfil e começar e saber, sabe, ter um início. O que a gente vai fazer, o que a gente vai estudar, para onde que a gente precisa ir, porque até então fica muito vago. Você vê muitas notícias assim, tipo no Facebook, o Canadá precisa de gente, o Canadá precisa... Daí você acha que é fácil. Tá precisando. Nossa, lá eles incentivam a imigração. Incentivam, sim, mas tem que fazer da forma certa, da forma correta, e você tem que estar preparado para isso. Foi super, super importante. Imagina, 3 anos atrás, a vontade começou quando o Davi nasceu, que foi 5 anos, né? Mas a gente colocou em prática mesmo. Agora vamos definir o objetivo há 3 anos. E daí... O Davi chegou aqui com 5. 5. Ele ainda tem 5. O pessoal está perguntando aí qual é a idade do Davi. 5 anos. 5 anos. Chegou aqui com 5 anos. E o planejamento nisso também foi muito bom, porque se ele chegasse antes dos 5, a gente ia ter que pagar o Garderie para ele. Tá vendo como o planejamento faz diferença? Até nisso eles pensaram. A Garderie, né, a tal da creche, ela é paga aqui. Então, você tem uma subvenção do governo, mas é um gasto a mais que você vai ter no seu custo mensal ali. Então, eles pensaram até nisso. Eu vou lá, deixa ele chegar com 5 anos, que ele já tem direito à escola pública, falando especificamente aqui do Quebec, essa idade escolar aqui, então eles não teriam que arcar com esse custo, né? Então, fez parte até isso do planejamento. Então, por isso que é importante o planejamento e que ele comece o quanto antes. Não deixe para, estou pronto para ir, vou agora. Não, aí é super importante realmente planejar. Então, com 1 ano e meio antes da gente... Não, agora vamos, né? Com 1 ano e meio, eu comecei a estudar o francês. Porque até então eu decidi a província do Quebec. E a conversa que eu tive com você também, você falou assim, não, aqui é o francês. Então, faça o francês, embora você consiga se comunicar em inglês, a língua oficial é o francês. E até para o PEC Estudo, eu tinha que fazer o curso em francês, para não fazer a prova do B2. E eu falei, não, vou me dedicar ao francês. Aí eu fiz 6 meses numa escola que era mais decoreba, eu não entendi nada. Eu falei assim, não dá e tal, vamos procurar outra. Eu falei, isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir fazer o francês, comecei a me desesperar. E aí o Gabriel falou assim, não, amor, vai ver a Aliança Francesa. A Aliança Francesa é a melhor, então vamos ver a melhor.
Aí eu fiz o intensivo de julho na época lá. Cara, amei. Fiquei apaixonada pela língua francesa, que a outra escola não me deixou apavorada. A Aliança Francesa foi assim, colocou o francês ali como minha língua favorita agora, até mais. Aí eu fiz no Brasil até o A22. Aí eu cheguei aqui indo para o B1. Para quem não sabe, existe uma divisão, né? Quando a gente fala do idioma, geralmente começa no A1, A2, B1, B2, C1, C2. A Aliança Francesa, ela quebra um pouco mais os níveis. Então é A1, A1, 2, é alguma coisa assim. A2, 1, A2, 2. Então os níveis B1, B2, B2, 21, B22. B2, 2. Então eles quebram de uma forma diferente, mas ela chegou, então você fez todo o básico na Aliança Francesa. Todo básico na Aliança Francesa. Então, aí quando a gente conseguiu o dinheiro suficiente para vir para cá, daí na mesma hora eu já falei com vocês. Aí na época era a Luana me passou de novo os cursos para eu decidir. E aí a gente decidiu e começou o processo em junho. Junho. Junho de 2019. Amanda, peraí só um pouquinho. Vamos só. A Lauren está perguntando. Lauren, se eu bem entendi, você está perguntando em quanto tempo ela fez o curso, é isso? Como é que foi, Amanda, essa evolução do nível do francês? O módulo deles é a cada quanto tempo? Então, eu fiz o intensivo, que é um mês, o A1. Aí depois eu fiz o regular, o A12. Mas o intensivo é o quê? Todo dia, né? Eu cheguei a fazer. Era todo dia das 8 da manhã ao meio-dia. Tá. Aí depois você foi para o regular, que aí já era 2, 3 vezes por semana. Isso, era 2 vezes na semana, das 9 ao meio-dia. Maravilha. 2 semana, segunda e quarta. E aí eu cheguei, aí eu fiz tudo, achei que estava ótimo, sabia falar? Não, eu entendo. E eu assisti algumas coisas assim, porque na aula você já está acostumada com o vocabulário da aula. Então, para entender é super, super fácil. Aí quando você pega o vocabulário que você não está acostumada, até teu ouvido mudar. Você acostuma com o sotaque do professor, com os amiguinhos, o professor sabe sua deficiência, então ele fala mais devagar. Exatamente. Então, voltando lá a falar, eu dei entrada em junho no processo, né? Aí a gente primeiro pede o CAC, depois escolhe o curso, pede o CAC, depois a entrada no visto. E na época o visto vai demorando 9 semanas. Eu não sei quanto está demorando agora, né? Mas na época estava demorando 9 semanas. Gente, que aflição! Nossa, é muito ruim. E André, foi naquela época que o governo do Quebec mudou tudo, mudou o PEC Estudo, mudou o PEC Trabalho, a gente desesperado, mudou, acho que uns 2 dias depois saiu o meu visto. A gente, agora, o que a gente vai fazer? O curso que eu tinha escolhido não estava no negócio, daí eu falei, aí depois cancelou tudo, daí eu falei, não, vou me garantir, não vou fazer esse curso, não. Tá, então, já puxando aqui a pergunta que o pessoal fez, deixa eu voltar aqui. O pessoal pergunta... Ô, Maria! A Maria entrou. A Renata entrou aí também. A Renata mandou lá atrás um olhinho. Renata, pessoal, não percam semana que vem uma live sobre seguros com a Renata Barros, a maior especialista em seguros do Quebec. Viu, Renata? Tem um compromisso comigo, viu? Vamos trazer tudo sobre seguro-saúde para estudante, trabalhador estrangeiro. Não percam, viu? Eu vou acertar com ela a data e passo para vocês. Então, você tinha escolhido estética. Meu pai entrou também. Ô, pai, beijo! Você tinha escolhido estética, daí quando você foi refazer o plano, você manteve estética? Mantive, porque até então eu trabalhei de tudo, né? Eu trabalho desde os 17 anos, então trabalhei de tudo. Eu trabalhei nos primeiros anos da minha vida profissional, trabalhei com estética. Então, eu sou designer de sobrancelha, sou depiladora, né? Fiz o curso naquela época, lá atrás, e trabalhei um tempo na estética da mãe da minha melhor amiga lá em Curitiba, que é a Elisângela. Ela não tá aí, porque ela tá trabalhando, mas trabalhei na estética da mãe dela. Eu falei assim, bom, eu tenho muita facilidade. Eu sou maquiadora também, mas maquiadora eu fiz porque eu gosto de me maquiar e eu queria aprender. Então, eu fiz. Aí eu falei assim, vou ter uma facilidade, né? E é mais prático e tudo. Por isso que eu escolhi a estética. Mas depois mudou tudo, né? Aí
quando o governo anunciou a mudança, você se sentiu insegura, aí ligou para cá para a gente poder pensar qual era a possibilidade dentro de Isso. uma possível mudança. Isso, daí inclusive na época saiu meu visto no início de novembro, se eu não me engano, dia 1º, dia 2, não lembro direito, mas foi bem no início e o meu curso começava em janeiro. Então eu tinha que vir em dezembro para cá. Então começou aquela correria e eu conversei com a New Way e falei assim, tá, e aí? Eu vou trocar o curso, eu quero trocar, mas é melhor eu trocar aí ou eu trocar aqui? Já peço a nova LOA, já dou entrada. Aí vocês me acalmaram, falou assim, não, venha, chega, venha com calma, e aí a gente decide se realmente você quer continuar na estética, assim eu também baixo a poeira da questão do cancelamento dos cursos do PEC e tal, e você decide o que você faz. Aí eu, beleza. Então fui, a Renata, né, falou assim que ela nunca viu uma pessoa tão rápida para comprar passagem, que o visto saiu num dia, 2 dias depois eu estava com a passagem comprada. Acho que minha vontade era tanta de vir para cá que eu não aguentava mais. Vocês nunca tinham vindo para cá? Vocês não conheciam o Canadá? Não, para falar bem a verdade, eu acreditei piamente na Renata. Porque toda vez que eu falava com ela, ela sempre falava muito bem do Canadá. E, claro, nas pesquisas, a gente pesquisou bastante. E a Renata, ela é muito parecida comigo. Ela é apaixonada pela Disney como eu. Ela gosta das mesmas coisas do que eu, assim. Então, eu falei assim, vou na dela, né? E fui, graças a Deus, deu tudo certo. E foi assim, eu cheguei dia 12 de dezembro, no pico do inverno. Não tinha. Não, eu tinha assim. A Decathlon lá no Brasil, eu comprei aquela segunda pele, eu me preparei um pouquinho para vir, mas não é a mesma coisa, né? As roupas não são tão. Sonhou com a Nova Zelândia e acordou em Montreal, é isso? Real. E aí chegou aqui, maravilha. Bom, sentiram o impacto do frio ou não? Eu achei que eu ia sentir mais. Assim, foi uma coisa muito surpreendente. Eu falei assim, cara, quando a Renata me falava assim, hoje deu menos 24, menos 26, sensação térmica, eu falava assim, gente, eu vou congelar. Eu vou congelar. E foi uma coisa que me surpreendeu positivamente. Então, assim, dentro do meu apartamento, eu fico de short e camiseta. E lá fora tá menos 30. Então, assim, quando tá essa temperatura, você não fica muito exposto. Então, os casacos, as roupas são apropriadas para você ir até o mercado, fazer alguma coisa fora. E assim, se você vai fazer um esporte de inverno, você tem roupa apropriada, então isso não te incomoda. E eu achei que o Davi ia ficar muito incomodado, porque lá no Brasil, Curitiba é frio. Então, e ele não gostava de usar aqueles casacões e tal. Eu falei assim, meu Deus, lá vai ter que usar luva, touca, cachecol, esse menino não vai aguentar. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. Ele se Então, adaptou. o Davi superou numa boa, tirou de letra o inverno. Tirou de letra, adorou. Quando viu neve a primeira vez, que a gente nunca tinha visto neve, né? Nossa, ele já queria fazer o boneco de neve, mas é aquela neve dura que não dá para fazer, que já tinha Não caído. dava. Mas ele adorou, ele adorou. E aí o frio foi legal. A gente não se incomoda com o frio, não. Meu pai, ele não queria vir para cá, porque ele falava assim, só vou no verão, porque eu odeio frio, odeio inverno. Aí quando o Davi mostrou, fez uma videochamada mostrando a neve e tal, e que aqui a gente dentro de casa de short, camiseta, ele falou assim, não, então eu vou, agora eu quero ir. Legal. Bom, aí você chegou, adaptaram o frio, dezembro, e aí como é que foi a decisão de vai seguir o college, não vai? Como é que continuou o teu percurso rumo aí ao teu projeto de estudos? Então, daí eu pensei assim, nossa, não, estética eu não vou mais fazer. Não vou, porque vai que lá na frente muda de novo, eu tenho que ver os cursos que estão em demanda. Tá, deixa eu só fazer um paralelo, Amanda, só para as pessoas entenderem o que aconteceu no final do ano passado, novembro mais ou menos, não lembro a data exata. O governo do Quebec anunciou algumas medidas de alteração do PEC, ou seja, eles criaram uma lista, entre outras mudanças, mas eles criaram uma lista de profissões, né, de formações que estariam elegíveis ao tal do Programa de Experiência do Quebec.
E essa lista continha uma quantidade menor de programas de estudo. E a estética, né, que era um DEP com 1.800 horas, que a Amanda vinha fazer, ela já não estava mais nessa lista. Só que depois de uma pressão política, uma pressão da mídia, uma pressão popular muito forte, o governo do Quebec viu e entendeu que essa mudança não tinha sido muito bem planejada, né? Não foi muito bem aceita. Então eles voltaram atrás e mantiveram o programa no formato original. Então hoje não existe mais essa lista, ok? O programa ele segue a mesma coisa. A única mudança que teve na virada do ano foi que existe agora uma prova de valores quebecois que você precisa fazer na hora da aplicação, o casal precisa fazer, que é uma prova online que você faz sobre os conhecimentos do Quebec. Então eles dão lá religião, política, essas coisas assim. É bem simplesinha, tal. A mudança não foi tão impactante quanto se previa lá em novembro, como foi anunciado. Então a Amanda, por uma questão de precaução, ela falou: olha, se eles mudarem, meu curso já está fora da lista, apesar de a gente não saber o que eles fariam para o futuro. Então, a Uhum. Amanda preferiu ser mais conservadora, olhar na lista das profissões que estavam na mudança, e aí foi onde você tomou a decisão de escolher qual curso? Eu escolhi o secretariado. Eu estava entre finanças, contabilidade e eu escolhi secretariado. Jurídico ou médico? Jurídico. Jurídico. Tá bom. Mas Então, pode mudar. oi? Ainda pode mudar. Pode mudar. Ela Pode. escolheu um DEP secretariado, que ele não tem as 1.800 horas, mas ele pode ser complementado. Existem dois ASPs que complementam esse DEP e fazem com que ele alcance as 1.800 horas e se torne elegível ao PEC Estudo, que pode ser jurídico ou médico. E essa especialização ela vai fazer ali no final, assim que o DEP dela estiver acabando, e aí ela vai poder seguir o caminho. E aí você escolheu o secretariado, até porque tem a ver um pouco com a sua área, né? Tem área administrativa. E eu falei assim, é área administrativa. A contabilidade eu nunca tive, né? Embora eu trabalhasse com finanças, eu fiquei meio com medo de fazer contabilidade. Falei assim, imagina aprender contabilidade ainda em francês. Você veio para estudar em francês. Vim para estudar em francês. Maravilha. E aí, quando eu cheguei aqui, eu meio que já estava decidido, porque eu vinha conversando com a New Way, me passando os cursos e tal, então eu já estava meio que decidida aqui. Eu estava entre esse e aquele para trabalhar com educação infantil. Só que o de educação infantil eram 3 anos. Mais puxado. Era um deck, né? Então o deck ele é mais puxado nesse sentido. Quando você chegou a fazer curso de idiomas aqui? Não. Chegou, né? Isso que eu ia indicar. Eu fiz lá, saí de lá no A22. Cheguei aqui, André, o cara na imigração falando comigo, eu falei, o que ele tá falando? Você fala inglês, não? Eu falo inglês de Disney, sabe? Aquele inglês que você consegue se comunicar, mas mudou muito do tema, você se perde. Inglês de Disney foi o melhor. Inglês de Disney, o meu. Então, eu falava, tipo assim, tanto que no começo, quando eu ia no mercado, quando eu ia em qualquer coisa, os caras falavam comigo, eu não entendia. Eu falei, gente, eu fiz 1 ano e meio de francês, fiz intensivo, fiz no melhor lugar de Curitiba, onde possa fazer. E eu não entendo o que esses caras falam. Aí eu ia pro inglês. Daí o inglês eu já conseguia, porque era loja, aquele inglês de Disney que você consegue falar, né? Então era loja, tudo era mais fácil. Só que daí, como eu mudei de college, meu college ia começar em janeiro, eu mudei de college, foi para março. Tinha em janeiro também. Mas aí eu falei assim, como eu fiquei meio perdida com a língua, eu falei assim, não, é melhor eu fazer um intensivo e começar na sessão de março meu, porque tinha, né? Eu tinha essa opção. E eu faço 2 meses de francês intensivo. Aí eu fiz Maravilha. meses. André, eu indico muito. Eu indico muito. Porque aí eu tive contato com o francês quebecois, que é diferente, a forma de falar, o sotaque do francês da França. Então, assim, eu fiquei imersa mesmo no francês daqui, então foi bem mais fácil. Aí eu fui pegando também, sabe, confiança para sair, para falar, para perguntar. Então, isso é uma das dicas que eu dou. Se você vai vir fazer um college, tira um tempo, vem um pouquinho antes e faça o intensivo de francês aqui.
Eu falo isso sempre dentro do seu planejamento. Eu sei que tem um custo, eu sei que quando você vem estudar idioma, mesmo já estando para começar o college, não pode se trabalhar, sei de tudo isso, mas o impacto, porque o momento de estudar é agora, quando chega. Depois você começa a entrar numa rotina, você começa, sabe, tudo que você menos vai querer no futuro é estudar francês ou inglês. Então, se você pode, logo que chega, já ter esse contato com o idioma. Se você tem pouco idioma, aí é totalmente necessário. Mesmo que você já tenha pelo menos um mesinho, eu sempre indico, porque o sotaque é diferente, as expressões, sabe? Você vai destravar o ouvido, porque você está no Brasil, ou você está, sei lá, em outro país, não está tão acostumado. Então, eu sempre digo, 2, 3 meses seria o ideal para todo mundo começar o mercado de trabalho ou um próprio college, a universidade, de uma forma mais tranquila. Então, eu vejo isso como totalmente, sim, totalmente positivo dentro da execução. Você mudou para qual college? Eu mudei para o College Superior de Montreal. Ah, Montreal. foi para o CSM. Você saiu da CSE. Estela e foi lá para o CSM. Maravilha. Fui E lá aí, pro então, você fez 2 meses de francês, é isso? 2 meses de francês, eu fiz na BLI. Na Bli, bacana. Gostou da escola? Boa? Gostei da escola, achei bem bacana. Os professores são super acessíveis. Tem professor que é da França mesmo, mas eu peguei como eu fiz 2 meses, eu fiz com uma professora francesa e outra com uma quebecois. Então, Legal. com a quebecois foi muito legal, assim, foi o que eu mais gostei, porque daí ela dava as gírias, ela explicava um pouco da cultura, então Tá isso era legal. bem bacana. A da Legal. França acabava ensinando francês, né? Mas era bacana. E eu lembro assim que uma coisa que eu me confundiu muito foi que lá na França é petit déjeuner e aqui é déjeuner. Aí é Tá. déjeuner, dîner. Deu, não, mas não é dîner. Cheguei aqui achando que sabia falar francês. Essas pequenas coisas que confundem é importante. Aí eu fui, acabou meu curso de idiomas e eu logo já comecei. Uma semana depois já comecei college. Aí já veio o coronavírus. Tá, você chegou aí fisicamente na escola uma semana? Uma semana eu fui para o college normal, metrozinho, então Tá. E como eu é que, como é que foi esse. Tem até uma pergunta, uma das pessoas coloca essa pergunta. Como é que foi com esse francês? Porque você fez 2 meses, você chegou aqui a qual nível? B1? não eu cheguei aqui no A22 e voltei para o A21 quando eu fiz a conversação com eles, que eles fazem um teste, uma prova, né? Tá. Aí o cara ainda falou assim: eu acho que você pode ir para o A22, mas assim, para garantir, vai para o A21. Eu também não me incomodei, sabe? Porque eu não quero saber se eu tô no B1, no B2, eu quero saber O falar, importante é aprender. É. aprender. Então, daí eu fui para o A21 de novo, e aí fiz o A21 e o A22, que na BI também é assim. Maravilha. Aí eu fiz e saí mais confiante. Cheguei no college morrendo de medo, porque eu, ai meu Deus, não tô no B, né, e tal. Não tô no B1, não tô no B2, como que vai ser? Cheguei no college, André, a maioria era marroquino e argeliano, que Ou tem a língua. seja, Eles falam ou, francês ou fluente, seja, fez nativo. né? A minha sorte é que tinham 3 brasileiras e uma colombiana. Então a gente se juntou ali, né? Tipo, vamos se ajudar. Já fizemos um grupo de WhatsApp para que uma não entender, a outra ajuda. E assim, isso foi muito legal. E o que foi muito legal também que o pessoal lá, os marroquinos, argelianos, eles viram a nossa dificuldade e também eles ficaram assim encantados com a nossa força de vontade. Então eles nos ajudam também. Então Ah, isso foi legal. Então foi na hora assim a gente vendo eles falando blá 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 blá, blá e a gente tendo que se apresentar, aquele meio travado, meio com vergonha, meio não sei falar direito. Mas eles, assim, foram super bacanas. Os professores são incríveis. Então, assim, quando a gente fala que a gente veio para cá, não fala muito bem o francês, a gente compreende, a gente entende, mas não é aquela coisa de língua nativa. Eles são bem compreensíveis. bacana. Depois, foi só uma semana de aula presencial. Na semana seguinte, suspendeu. Daí nós ficamos 2 semanas de aula suspensa, até para saber o que ia acontecer, o que não ia acontecer. Daí depois começou as aulas online. Show. E como é que tá as aulas online? Existem várias matérias, né, falando sobre
a preocupação que as pessoas têm com relação à qualidade, tanto para as crianças quanto no nível pós-secundário, que é o caso aí do CEGEP, do CSM. Como é que você enxerga esse ensino à distância aí? Está funcionando, não está? Eu acho que a gente tem que se dedicar mais, entendeu? Você tem que estudar bem mais do que talvez eu tivesse que estudar com aula presencial. Aprende, você aprende sim, até porque você tem cobrança disso. Então, se você não aprender, e não dá para você ficar empurrando com a barriga, você tem que aprender aquilo ali, porque na outra semana vai completar aquilo ali com mais alguma coisa. Se ficar pendente uma coisa para trás, Entendi. já Não, era. E não assim, pode. tem aulas fáceis para mim, tipo, a gente tem aula de tratamento de texto, que é Word, vai ter PowerPoint, cara, isso é moleza. A de Excel, para mim, também é moleza. Então, assim, essas matérias eu nem estudo, né? Tipo, só tô presente na aula, porque é muito simples. Mas, assim, eu sinto uma enorme dificuldade, porque, assim, tem revisão de textos em francês e qualidade do francês escrito. Então, assim, são regras do francês. Aí eu fico pensando assim, mal e mal sei a regra em português, agora eu tenho que aprender a regra em francês. Mas eu falo justamente isso. Sempre o importante, o DEP é um diploma de estudo profissionalizante. Eu faço um paralelo com o nosso Senai, Senac aqui do Brasil, mas nem sei se eu estou sendo justo com eles ou com o DEP aqui, mas é mais ou menos um mão na massa, é um hands-on. Então, eles vão ensinar você da base. Então, pô, aula de Word, aula de Excel, ensina-se da base, literalmente. Então, o importante é, a Amanda conciliou pouco idioma, né? Versus uma profissão ou uma área que ela entenderia já alguma coisa. Então, isso ajuda ela no entendimento, mas também dá para ela vocabulário daquilo que ela já conhece em francês, num outro idioma. Eu acho que o desafio dela é muito mais esse, né? Em cima do que ela vai conseguir evoluir em cima do idioma em si. Eu acho que esse é o maior desafio aí, né? Não, é verdade. Então, assim, se eu tivesse que mudar alguma coisa, assim, é que dá medo, né? Assim, quando você está aprendendo alguma coisa que você nunca viu na vida, e aí as outras pessoas da tua sala, né, eles sabem aquilo ali e eles conversam com os professores e você está meio perdido, isso te assusta. Isso, Assusta. você fala assim, meu Deus do céu, por que eu fui escolher esse curso? Por que eu não peguei mais um mão na massa, um chefe de cozinha? Eu continuei na estética? Por que Mas, sabe, vai aqui, começa aquele desespero, né? Daí no começo, assim, do college, que dá um desespero, acho que é normal, todo mundo fala para mim que é normal. Eu até pensei, falei assim, ó, vou fazer só uma sessão e vou trancar, vou voltar para estética. Aí o Gabriel, calma, amor, calma, você vai se adaptar. E a gente se adapta mesmo. Então, o ouvido fica bem melhor. Então, o que eu entendia na aula 60%, agora eu entendo 80%. Agora eu estou fazendo o trabalho, o professor está falando, eu estou com fone, escutando o que ele está falando, nem estou na tela do Zoom, que a gente tem aula pelo Zoom, eu estou trabalhando no que ele está mandando, tipo, eu estou trabalhando, escutando, entendendo o que ele está falando, então isso legal. já com o tempo, é óbvio, a prática, né, faz isso. Eu acho que o problema da aula online é que você perde um pouco na prática da fala, né? Porque vocês não falam. O speaking eu acho que é o que vai ser o mais prejudicado aí, a título de você, né, colocar em prática no dia a dia com o colega, enfim, né? Acho que essa integração social que é o que vai fazer mais falta. Mas a título, acho que de ouvido e leitura deve ser muito melhor também, porque como tem muito mais material para você se dedicar, você acaba avançando mais. Essa revisão de texto que você falou, ela é... Como é que ela funciona, né? Você tem que ter já o nível avançado ou não? Ele vai te nivelando, perdão, conforme o seu nível, ele vai te ensinar da base também, como fazer essa análise qualitativa do Ele é texto. rápido, mas ele é algo rápido. Então, assim, você aprende 4 regras no mesmo dia, Hum, diferentes, mas do básico. Tipo, desde pontuação, ponto final, vírgula, exclamação, onde usar. A gente, nesse revisão de texto, também as abreviações, você aprende como que você faz a abreviação, que é um pouco diferente do Brasil. Então, esse tipo entendi. de coisa você aprende desde a base. Mas, tipo, o dia que você aprende abreviação, você aprende umas 3, 4 coisas juntas. Tipo, não é só abreviação. Então, sabe? Então, é assim. Mas é tranquilo. Eu achei tranquilo. Os professores são
A gente, quando veio, ela falou ela foi participacer. Eu tinha visto só passer composer. E aí ela vem com participacer, que tem um monte de coisa. Eu pensei, meu Deus do céu, que é isso que eu nunca vi na vida? Ainda vou ter que saber se tá certo, se tá errado. Aí a gente falou com a professora, né? Chamamos ela depois e tal, que a gente não estava entendendo o que ela estava falando. Daí ela passou vários trabalhos extras para a gente fazer e estudar. Então, isso foi bacana. Então, assim, eles ajudam bastante a gente. E eles Legal. têm uma paciência maior porque sabe que não é nossa língua materna. Então, se eles explicaram uma coisa, se ele levantou a mãozinha lá, não entendeu, eles tentam de uma outra forma, com outras palavras, para poder te ensinar. Isso é bacana. Legal. Bacana. E nesse meio tempo aí, onde é que está o marido e o filho? O que é que eles estão fazendo de bom? Qual que é o plano do resto da família? Então, meu marido, ele veio para cá sem falar francês nenhum. Ele fala inglês, né? E tal, ele fala inglês. Inglês Disney ou não? Inglês Disney não. Não, o inglês dele é bom. Não é inglês Disney, não. E ele veio na época, isso foi uma falha do nosso planejamento, né? Que a gente não achou que aqui ele fosse estudar e tal, fazer a bendita francização. E com o inglês ele ia se virar muito bem, porque a princípio ele não ia trabalhar, né? Não era o nosso foco. O Gabriel escrevendo ali Disney Premium. Ele não ia trabalhar porque ele tem uma empresa no Brasil, que ele é sócio com os irmãos, e ele ia continuar trabalhando para a empresa lá. E ele ia ser um suporte para mim, porque enquanto eu ia estar estudando, qualquer coisa que o Davi precisasse, ele estaria em casa, né? Então, no nosso planejamento também foi um pouco isso. Só que chegando aqui, você se comunica com o inglês, sim, mas ele tem uma dificuldade, porque tudo é em francês. E Metrô em francês, por exemplo. E ele não sabe. Então, assim, ele fala assim que um dos arrependimentos dele foi ele também não ter estudado pelo menos um pouco, pelo menos o básico do francês no Brasil. Então, aqui eu ajudo. A Raquelzinha está ajudando ele também no francês, dá umas aulas, dá umas tarefas para ele, porque ele se inscreveu na francização, mas como tá tudo parado, ele não consegue. Então, para ele não ficar com esse tempo perdido, ele está aprendendo um pouquinho. Eu ajudo também, eu ensino, eu cobro os verbos dele, a conjugação e tal. E é uma forma de eu estudar também, é lembrar os verbos. Para vocês, para quem não sabe, a francização é o curso de francês que é dado pelo governo canadense, pelo governo do Quebec, na verdade, para algumas pessoas que possuem alguns ou certos status aqui. O de estudante e o de trabalhador agora também permitem, né? Então, eles têm direito a estudar de graça. Se estudar full time, ainda tem uma ajuda que o governo paga semanalmente, se você estudar o dia inteiro, se dedicar aos estudos. Então, existe um suporte que é dado para que o francês continue aí sendo a principal língua, principalmente aqui na província do Quebec. Aí vocês podem perguntar por que a Amanda não foi fazer esse curso gratuito quando chegou, porque ela só teria direito quando ela começa o college dela. Né? E também a francização tem um outro ritmo, né? É um curso do governo, é muito boa, mas ela tem um ritmo muito mais tranquilo. Então, se o seu objetivo é a curto prazo, não necessariamente vai ser o programa mais, como é que se diz, mais assertivo para o seu perfil. O curso que a Amanda fez na BLI é 25 horas, 22 horas e meia por semana. Então, a carga horária e a intensidade é muito maior. Então, eles balancearam isso e agora a manutenção do francês pode ser feita através da francização com toda a certeza do mundo. Tá, e aí, Gabriel trabalha de casa ainda, né? Trabalha de casa ainda, trabalha para a empresa lá no Brasil, normal. Inclusive, se você precisar de seguros no Brasil, a Renata no Quebec e o Gabriel no Brasil. Depois a gente vai botar o linkzinho aí embaixo para as pessoas precisarem. A gente coloca o link do site aí se vocês quiserem falar com o Gabriel. Em francês para ele praticar também, viu, pessoal? Ele é um aluninho aplicado, sabe? Eu gosto assim, e aí ele gosta de ter aula mais com a Raquel do que comigo, né? Porque eu já sou mais aquela que fala, não, casa faz milagre. Ele começa a gaguejar no verbo, eu já falo. Ele, poxa, você não deixa nem eu pensar.
A Raquel traz pudim, a Raquel deve trazer esse tipo de coisa. Raquel, quero aprender francês com você também, viu? E Davi? Davi tá em casa ou tá indo pra Davi escola? tá em casa. Davi foi uma surpresa, André. Estava muito preocupada com a adaptação dele, muito, muito, muito. Mas assim, nossa, ele surpreendeu, muito bom. A gente chegou aqui, já fez a inscrição dele na escola, fomos na comissão escolar, né? Porque aqui é diferente do Brasil, você tem que ir na comissão escolar e eles que escolhem a escola, geralmente é a mais próxima. E só que já era dezembro, dia 15 e tal, eles mandaram ele começar no próximo dia 6 de janeiro, que tinha Ok. aquelas semanas do Natal, e ele ia começar só no dia 6. E ele ia ter direito ao ônibus escolar. O Davi nunca foi sozinho para a escola. A mamãe levava na porta, a mamãe buscava na porta. E ele estava super empolgado que ele ia naquele ônibus amarelo e tal. Tem até um vídeo no meu Insta aqui. A empolgação dele falando pro pai que ele, tipo assim, acho que na cabeça dele ele tava assim: nossa, eu já sou grande, eu vou de ônibus pra escola. Então apontou o ônibusinho amarelo lá, ele: olha, pai, o meu ônibus! A empolgação dele foi contagiante. Assim, esse vídeo eu acho que eu vou levar pro resto da vida, ainda bem que eu filmei. Aí Legal. ele, o meu coração, a hora que ele entrou, eu vi ele pequenininho, entrando com dificuldade de subir no ônibus. E foi. Foi feliz da vida, me dando tchau. Aí eu falei pro Gabriel, é porque era empolgação, né? No primeiro dia de aula, a hora que ele chegar lá e não fala uma palavra em francês e Ele ninguém fala. nunca tinha, ele não tinha contato nenhum. Não, Ah, nenhum. O que eu falava era alguma coisa em casa, tipo bonui, merci, essas coisas. Eu sei. não ia a fundo com ele. Até Tá bom. porque eu achava engraçado, ele não gostava. Quando eu começava a falar em francês em casa, ele, para, mãe, eu não quero aprender francês. Porque a gente não contou para o Davi do nosso plano. Até porque a gente não sabia se ia se Já dá certo, né? concretizar, se não ia. Então eu ia deixar uma esperança nele e caso não desse. Então a gente não contou nada. A gente contou quando o visto saiu. Legal. Como foi para a família inteira, que também não sabia de nada. E aí ele não gostava. Eu falei assim, poxa, vai ser difícil. O Davi não gosta de falar francês e tal. E a gente não procurou a escola anglófona, a gente procurou direto a francófona. Não queríamos fazer essa mudança. Ele aprendeu um pouco uma e depois a outra. Já que vai aprender um só. E aí eu falei, puxa, vai ser difícil. Chegou na aula, ele falava assim, eu não entendo nada que você fala, Mas mamãe. ele foi para adaptação ou ele já foi para a escola normal? Ele foi para a sala de Akale de uma escola. Foi o Então, Akale. quando chega aqui, pessoal, e a criança não fala o idioma, eles mandam para uma sala especial que ela vai fazer a alfabetização, digamos assim, daquela criança, pouco importa a idade, no francês. Se eu não me engano, eles têm francês e matemática, né? É o que eles têm na classe de Aqueio, mais nada. Então, o objetivo é deixar a criança capaz de se comunicar e de compreender no francês. E aí, depois, ela é inserida aos poucos na sala convencional. Então, existe todo um preparo, toda uma estrutura para receber essa criança que vem sem falar o idioma. Gabriel também, meu filho, chegou aqui com 7 anos, zero francês, foi a mesma coisa. Desde o começo foi para a escola, e aí, como é que você entende? Ah, faz gesto, não entendo, e assim a coisa vai andando. E ele desenvolveu bem, foi tranquilo. Meu bem, ele falava assim para mim, ah, mãe, eu sigo o que os amiguinhos estão fazendo. Então, se eles estão pintando, eu pinto também. Se eles estão brincando, eu brinco também. Legal. Então, é aquele no começo, né, que ele não entendia nada. E assim, a escola que ele foi é uma escola que só tem sala de arqueio para o maternal, que é o que ele tá. Então, tanto que logo a gente teve uma conversa com a diretora e ela falou assim: ah, coloca ele num esporte no final de semana para ajudar o francês dele, para ele poder já ir para a classe regular ano que vem, quer dizer, no próximo período, né? Só que daí veio a pandemia e acabou. Eu não sei como é que vai fazer, porque o Akeio é só no maternal. Eu acho que eles vão esticar, né? Vão ter que esticar, então ele vai ter que trocar de escola. Ele está onde? Na Guy-Drummond? Não, ele tá na Saint Clément. Ah, na Saint-Clément. Eu queria que ele fosse para Guy Drummond, porque eu moro num prédio onde tem 21 famílias de brasileiro. O E a famoso. maioria das crianças estudam lá. E ele já tinha um contato. Falei assim, vai ser mais fácil a adaptação dele. Cara, levou ele para uma escola que não tem ninguém dos vizinhos que a É, gente tem.
Exato. Então, mas ele surpreendeu super bem. Ele foi. No dia seguinte, eu achei que ia ser um mês de chororô para ir para aula. Achei mesmo. Eu falei pro Gabriel, a gente tem que estar preparado. É você que vai levar ele, porque eu sou mais coração mole com o Davi. Então é você que vai levar ele, porque ele vai chorar. No dia seguinte ele chorou, André. Ele entrou no ônibus chorando, mas o motorista já pegou ele, já conversou com ele, que ele não entendeu nada, óbvio, mas já foi levando ele para o ônibus, ele sentou e foi. Foi a única vez que o Davi chorou. Entendi. O Davi pede para ir para aula. E ele chega, e ele fala assim, mãe, eu quero ir para aula. Ele vê que eu tô na aula online, mãe, é minha aula. Tipo, ele quer ir. Então ele se adaptou super bem ao frio, ele se adaptou super bem à escola. Legal. Então, assim, e é engraçado, né, que essas crianças são uma esponjinha. Tipo, uma semana já ele já vinha com palavras, com um imperativo, assim, sabe? Via em si, para fechar a porta. Eu falava, meu Deus do céu, uma semana a criança já fala um monte de coisa. Agora ele já forma frase. Tudo bem que parou, ele estudou de janeiro a março. Aí agora ele tem... Travou... Tô te ouvindo. Você escuta? Não é que travou aqui. Ele teve aula só até março. Voltamos. Não tô te ouvindo. Não te ouço. A gente caiu aí, a conexão deu uma travada. Tô me conectando novamente. Vou esperar Amanda voltando. Vou esperar o pessoal também voltar aqui. Pera aí, Amanda, que eu já... Maravilha, Lauren, obrigado. Opa, virei a câmera. Só esperar o pessoal voltar. Vamos botar aqui. Cadê? Amanda. Voltou. Melhorou. Voltou. Escuta bem agora? Escuto, tô escutando perfeitamente. Maravilha. Então, pro Davi foi 100%, adaptação 100%. 100%, e as aulas dele, ele não tem aula online, ele tem atividades. Toda semana a comissão escolar manda, e a escola também mandam outras atividades. São videozinhos que tem no YouTube com palavrinhas, com alfabeto, com essas coisas, e aí ele tá fazendo. Tá. Deixa eu te fazer uma... Bom, a gente ia acabando ali, ia caindo por causa do tempo, 1 hora do YouTube, Instagram, mas o pessoal tem que estar participando bastante. Já que a gente voltou à conexão, deixa eu aproveitar um pouquinho mais aí da sua participação. Fala para mim um pouquinho do bairro. Eu acho que esse é um assunto importante quando a gente está participando. Quando você está lá do outro lado, tá, eu vou chegar no aeroporto. Você tinha, mas pode ser que a pessoa não tenha ninguém. Fala um pouquinho do bairro onde mora, por que você decidiu ficar por aí. Dá um passante sobre o tema pra gente. Claro. Então, na verdade, eu comecei a pesquisar bairro lá no Brasil. Eu sabia onde a Renata morava, o bairro que a Renata morava, e comecei a pesquisar por aqui. Mas, assim, tinha muita casa e era muito caro, mas também tinha as melhores escolas, o ranking das melhores escolas.
E aí eu falei assim, poxa, mas queria ficar nesse bairro. Mas mesmo assim, eu olhei outros, comecei a ver Mas isso tudo pelo site do Kijiji, que todo Tá. mundo indica. Para ter noção do preço, local. Aí eu olhava no Kijiji, olhava o bairro, aí eu ia para ver como que eram as escolas, o ranking das escolas. A gente ficou bastante tempo fazendo isso. O meu college, que eu ia fazer de estética, era em Longueuil. Aí eu comecei, que é uma cidade metropolitana da Grande Montreal. Uhum. Aí não era na ilha. Daí eu falei assim, bom, vou ver Longueuil também. Aí eu percebi que em Longueuil os apartamentos, eles eram mais novos. O preço igual da Ilha de Montreal, só que os apartamentos mais antigos, lá tinha o mesmo preço, mais novos. E se você quisesse apartamento mais antigos, lá era bem mais barato. Uhum. Mas aí era longe da ilha. A gente, a princípio, não ia ter carro, não íamos comprar carro. Então, nosso objetivo era ficar sem carro aqui. Então, a gente começou a pesquisar e tal. Quando eu comprei mesmo passagem para vir para cá, eu perguntei para a Renata se aqui no prédio onde ela morava não tinha nenhum apartamento vazio, né? Aí, que eu queria um de 2 quartos. Não. Perguntou para o concierge falou que não, mas que tinha um de 1 quarto. Eu, poxa, 1 quarto? Tem um filho, né? Daí eu conversei com ela e falei assim, Rê, será que se perguntar para ele que eu fico nesse de 1 quarto e assim que liberar um 2 quartos, eu faço o upgrade? Porque no prédio, né, só apartamento alugado, não tem proprietário. Então, uma hora vai vagar, né? E eu achei uma coisa que eu achei ruim, o serviço. Porque eles pensam que estão fazendo um favor, né? Você está pagando e você está fazendo um favor para eles. E aí, não, porque a gente sabe quando vai vagar, não podemos prometer. Eu falei assim, não, eu não estou pedindo uma data, eu só estou pedindo na hora que vagar, eu quero um 4,5. Se for assim, eu fico com esse apartamento. Aí, beleza, a gente colocou no contrato isso e ficamos no apartamento de 1 quarto. Aí eu já estava vendo com o Gabriel assim, porque não vagava, porque o prédio, ele é um prédio antigo, André. Só que ele é muito bem localizado. Então, na frente da rua da frente tem uma estação de trem, tem uma Gare. Então, a 7 minutos eu estou no Centre-Ville. Então, assim, a localização é ótima. O bairro é muito bom. E aí eu falei assim, bom, vale a pena por isso. E eu não queria me mudar daqui. Daí eu falei assim, bom, mas também ficar no apartamento de 1 quarto era só por 1 ano o período do contrato, né? Então vamos... Até porque o Davi é bagunceiro, então assim, minha sala fica uma bagunça de brinquedo, porque não tem quarto, né? Ou é meu quarto e o dele junto, ou é na sala, então a casa nunca fica organizada. E aí eu deixei... sorte que, graças a Deus, já vai sair em julho, eu já vou me mudar para um 4,5, daí eu já tá feliz da vida. E aí a escolha do bairro foi por isso, foi por causa das escolas e foi por causa do meio de transporte. Aqui não tem estação de metrô perto, que possa ir andando. Mas tem a estação do trem na frente, que daí, como eu vou para o college, tá na frente, eu pego o trem, em 7 minutos eu estou no centro, e aí eu pego o metrô, 2 estações estou no college. Entendi. Qual que é o bairro? Mont Royal. Maravilha. Amanda, para finalizar, um paralelo. Meu áudio está ruim, né? Tá, mas dá para te entender. Um paralelo entre do planejamento à execução. O que você planejou e na execução, no dia a dia, foi muito diferente? E alguma coisa que você sentiu falta lá atrás no planejamento, porque agora já faz diferença? Então, assim, o do planejamento é que a gente não esperava, era o fato desse dólar ter Bombar. explodido. Então, a gente fez na época que a gente fez o nosso planejamento, o dólar estava 3,6, 3,12, né? Isso já para trazer o dinheiro para cá, ele já está mais baixo. Eu sempre vejo que é o que eu compro, né? Então, o comercial não sei quanto estava, mas assim, estava nessa média para trazer para cá. Então, a gente fez a questão do college, a questão, sabe, de tudo baseado nesse preço do dólar. E o Gabriel trabalha do Brasil, então todo mês a gente faz o câmbio, porque ele recebe em real.
Então, isso foi assim, fora do planejamento, mas isso também não foi culpa nossa. A gente não tinha como adivinhar que ia ser assim. Uhum. Acaba o que a gente tinha planejado gastar, o que a gente tinha planejado trazer, fez. Você acaba perdendo um pouco de poder de compra, porque eu não quero mexer nos investimentos, então aí a gente acaba. Isso foi uma das coisas que, assim, não sei se eu faria diferente, porque não tem como. Talvez gastasse menos no Brasil, economizasse um pouco mais, mas ninguém podia adivinhar, né? E é bom desse jeito, não. Você não podia imaginar que fosse chegar a 3,50 e ficasse variando, mas não esse boom que deu em tão pouco tempo, né? Porque eu cheguei em dezembro. Para trazer o dólar tá 4,20. Realmente tá puxado. Sem muita opção de trabalhar agora também, né? Vou trabalhar aqui, tá amarrado por uma série de fatores, então é uma situação complicada. A gente não tem ajuda do governo, porque o Gabriel não estava trabalhando, porque o Gabriel só poderia trabalhar depois que eu começasse a estudar. Eu comecei a estudar uma semana. Não tempo dele procurar nada ou fazer nada. Não deu. Então, tipo, ele não tem ajuda do governo que tem aqui. Então, foi isso, assim. E a questão do Gabriel não ter estudado no Brasil. Acho que são duas coisas que eu me arrependo. Assim. De resto, graças a Deus, como a gente teve tempo para os planejar, foram 3 anos, foram muitas pesquisas. Porque depois que você tem o objetivo traçado, aí você pesquisa tudo, né? Então você fica na internet. A internet hoje é uma ferramenta excelente, porque você pesquisa tudo, tudo, tudo. Eu pegava o Google Maps, eu olhava as ruas de Montreal, eu olhei onde era o meu college, então isso te deixa mais próximo, né? Uhum. Então, e uma coisa que eu não pensava e acabei fazendo é comprar carro. A gente não, a princípio, a gente ia fazer tudo, até porque eu ia para o college todo dia, né? O Davi ia para a escola, final de semana, caso a gente precisasse, alugava o carro, né? Porque também a gente não ia fazer muita coisa também todos os finais de semana, né? Então, ia no parque, mas vai aqui perto, vai de trem, vai de ônibus. E aí foi uma das coisas que a gente sentiu necessidade de ter um carro por causa do filho pequeno. Acho que se fosse eu e o Gabriel somente, não ia precisar de carro. A nossa decisão de comprar um carro foi quando a gente foi no mercado, num sábado. Para eu ir no Walmart, eu precisava pegar o ônibus. A famosa linha 92, que nunca está no horário, não passa. Aí a gente olhamos no aplicativo, né? Vai passar daqui a 10 minutos. Saímos de casa, fomos pro ponto. E tava uma sensação térmica de menos 28. E o bendito do ônibus não passou. E a gente ficou ali esperando o ônibus, uma sensação térmica de menos 28. Não tinha nem casinha, porque tá tendo obra. Mudaram o ponto de lugar e a gente ficou no frio, tá? Aí eu olhei pro Gabriel, já tava querendo carro, né? Porque eu sou meio acostumada com carro, né? Mas aí a gente vendo a cara do Davizinho morrendo de frio, porque você ficar 5, 10 minutos é uma coisa, você ficar na temperatura menos 28. Você ficar 25 minutos, o negócio já é punk. Aí a gente começou a pensar, não, vamos comprar um carro. Aí a gente começou a olhar e tal, e decidimos comprar um carro. Tem a da menina para perguntar a média de valor de aluguel, né? Então, depende de onde você vai morar, de quantos quartos vai ter. Mas em média, assim, aqui eu pago aqui 1.050 no apartamento de um quarto. Quando eu me mudar para 2 quartos, vai ser 1.250. Mas assim, o preço do aluguel aqui tá muito bom. Tá? Se você pesquisar aqui no bairro mesmo, as casas você não acha por menos de 2.500. Tá? Tem uns apartamentos lindos ali próximo do Walmart, ali na Namur, que é um pouquinho, já não é mais Mont Royal, é outro bairro. Ali, tipo, um apartamentinho bem menor que esse é grande, por ser uma construção antiga. Você paga 2.500, então, mas aí tudo depende, né? Depende de Montreal é uma cidade velha, antiga, né? Então você vai ter um contraste dos apartamentos, das
edições mais antigas, de madeira, coisa maior, apartamento grande, mas você vai ter também banheiro que é aquela cor da nossa avó, azul, rosa, amarelo. Eu peguei o renovado, meu banheiro é branquinho, mas olha, já vi banheiro verde, amarelo. Tá. Então, ou você vai pagar renovados, onde o preço é um pouco maior, mas já tem, né, uma estrutura um pouco melhor. Você vai contraste. O bairro é maravilhoso, chama TM, se você quiser pesquisar na internet, é o bairro onde a Amanda mora, que é Taquary Royal. O francês é a Ville de Mont-Royal, não é o Plateau Mont-Royal. A gente, quando fala Mont-Royal, é direto do Plateau, não é, é uma cidadezinha, a Ville de Mont-Royal, que fica aí da cidade de Montreal, e é uma região maravilhosa de se morar, excelente, morei anos e assim, tudo bom, adoro. Para mim, os melhores bairros que a cidade pode oferecer, não desmerecendo os demais, mas eu acho que é uma vida no interior dentro da grande cidade, 7 minutos, 10, 15 minutos andando, você consegue chegar lá. Tem o 92, tem o 65, então eu gosto bastante, é bem residencial. Eu acho que o pessoal está dizendo que não está dando para mim entender. Amanda, só você está me entendendo. Vamos encerrar. Fala um pouquinho do seu canal. A gente vai botar aí para o pessoal te seguir, se você quiser também, claro. Coloca aí o seu canal e a gente encerra, só para não ficar muito longo aí. Tá bom, tá ótimo. Então, o meu canal é o Che Alessi, com 2 L's e 2 S's, que é o meu sobrenome. E ali eu falo um pouco do meu dia a dia, né? Eu mostro, na época que eu estava no college, eu mostrava o college todo dia, eu mostrava o Davi indo para a escola. Então, é mais o dia a dia de uma família de imigrantes brasileira aqui, com os perrengues que a gente passa, com as coisas boas que a gente passa. Então, é mais o dia a dia. Qualquer dúvida que tenham também, eu respondo lá, pode me perguntar, fiquem à vontade, é um espaço aberto para vocês. Confirma para mim se é desse jeito. Esse mesmo, esse mesmo. Então, botei aí o canal dela, depois eu vou botar aí. O Gabriel botou também. Muito obrigado, Amanda. Obrigado mesmo de coração. Fiquem com Deus. Obrigada. Sabe o que encontrar se precisar. Obrigada a você, Andréa. Um beijo, pessoal. Obrigado. Tudo bom para você. Obrigado pela participação.